Estamos de volta e duas grandes estatais avançam nos processos de privatização. São elas os Correios e a Eletrobras. O assunto divide opiniões. E em vários locais do país, funcionários dessas empresas têm protestado contra a desestatização. E é para a gente saber melhor o que a lei garante a esses funcionários que nós estamos recebendo hoje ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o advogado trabalhista Marcos Avalone. Boa tarde, Avalone. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, telespectador. Quais as precauções aí que os funcionários dessas estatais aí precisam tomar? O que é que eles têm que se precaver para não serem surpreendidos negativamente aí com essas privatizações? Sim, vamos fazer uma diferenciação. O empregado de uma empresa pública, ele, como o exemplo, o Correio, vamos pegar o Correio como exemplo, ele ingressou nessa empresa através do concurso público. Fez o concurso e ingressou. Porém, o regime que ele tem com os Correios não é o mesmo que tem um servidor público da administração direta. O servidor público tem garantia, tem estabilidade, garantia de emprego e é regido pelo Estatuto do Servidor Público ou lei orgânica do município, no caso de ser empregado do município. O empregado de empresa pública não tem essa, a relação dele com quem o emprega é seletista, ou seja, ele é regido pela CLT. Ou seja, ele não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Né? A diferenciação nesse sentido. É CLT, carteira de trabalho, e obviamente que o patrão, sendo seletista, não tendo estabilidade, a possibilidade de ser demitido, ela existe. Porém, em sendo a empresa pública, não é simplesmente o chefe achar que deve demitir ele hoje e mandar embora, como na iniciativa privada, não é isso. Lá tem alguns requisitos, por exemplo, tem que se ter uma justificativa plausível para que possa mandar embora esse empregado, mas ele não detém estabilidade, deixa bem claro isso. Tá? No caso, privatizando essa empresa, aí essa justificativa plausível, ela cai por terra. O patrão entrou lá e não quer mais, é o que pode vir a acontecer com os empregados. Doutor, em relação aos Correios, foi divulgado que os trabalhadores teriam 18 meses de estabilidade nessa empresa, após iniciada a venda dela, né, que deve ocorrer no próximo semestre. Essa informação está correta? Eles vão ter essa garantia até se readaptarem? Como vai funcionar tudo isso? O projeto de lei traz essa previsão, Sim. Porém ele ainda não se transformou em lei, ainda pode ser modificado. Mas a previsão que está lá hoje é de que haveria essa garantia de emprego ou essa estabilidade provisória durante os 12 meses seguintes à privatização. Tá? 12 ou 18 meses? Desculpa, são 18 meses, são 1 ano e meio. Após isso, o novo patrão, ele pode fazer o que ele entender melhor, dentro da lei, obviamente. Aí perguntaria, mas o que pode acontecer com o empregado? Olha, o que pode acontecer? Vamos, resumidamente. Os empregados podem ficar como estão, porque o patrão só mudou de dono, o patrão é o Correio e continua sendo o Correio. Não é mais agora o governo, é a iniciativa privada, mas continua sendo a mesma coisa. Porém, o novo patrão pode implantar uma nova política ali dentro, uma política de administração, que o empregado não conheça. Pode manejar cargos, pode promover demissões, pode demitir todo mundo. Às vezes, o novo patrão já vem aí de uma outra empresa, um grande grupo, que já tem os seus empregados, que queiram inseri-los dentro dos Correios. Pode fazer isso? Pode, tem liberdade de fazer isso. Obviamente que o empregado que for demitido, ele tem todos os direitos garantidos como qualquer seletista, todos eles. Tá? O que mudaria passando do poder público para a iniciativa privada? A questão do direito do empregado fica os mesmos. Garantia pela lei infraconstitucional, a CLT. Porém, algumas conquistas, como aquelas que se colocam em convenção coletiva, em acordo coletivo, isso poderia sofrer alterações, porque é um novo patrão, uma nova discussão, e também alterações tanto para mais quanto para menos, depende do poder de barganha do sindicato. Mas, por exemplo, o que seria esses direitos aí que poderiam não ter mais? Plano de saúde, por exemplo. A lei não garante, não obriga o patrão a conceder ao empregado plano de saúde. Mas esse direito pode nascer, e geralmente tem nascido isso numa convenção coletiva de trabalho. Então, aí, pelo período da convenção coletiva, que vai até 2 anos, o patrão ali se obrigou a conceder
o plano de saúde. Então, durante esse período, ele tem que conceder plano de saúde. Agora, os outros direitos, férias, 13º, fundo de garantia, o 40% de fundo de garantia, isso está tudo garantido na lei, não vai alterar absolutamente nada. Doutor Valone, agora em tese, o funcionário dessa empresa pública, que ele de repente não se sentia à vontade com essa estabilidade provisória de 18 meses, vindo a ser aprovada essa estabilidade, e ele preferia se desligar dessa empresa pública. O que é que ele pode reivindicar de indenização ou isso já está estabelecido? Perfeito. Esse ponto é importante a gente explorar também. Veja, o projeto de lei, ele prevê a criação de um plano de demissão voluntária. Então, nesse plano de demissão voluntária, uma das coisas que se tem é que o empregado que optar pela demissão voluntária, ele vai ter garantido, ele vai receber 18 meses, aliás, 12 meses, um ano de remuneração. Tá? Além disso, ele terá plano de saúde também por um ano. E outros benefícios financeiros que vai estar previsto nesse programa de demissão voluntária. Se ele fizer a opção por se desligar da empresa pública, sem aceitar esse plano de estabilização, de estabilidade aí de 1 ano e meio. Seria a demissão voluntária. Exatamente. O empregado, por exemplo, novo patrão, eu não quero trabalhar com o novo patrão. Eu quero me desligar. Se ele pedir demissão, ele vai sair de lá sem direito ao aviso prévio, sem poder sacar o seu fundo de garantia, sem receber os 40% de indenização sobre o fundo de garantia, sem o seguro-desemprego. Então, melhor não pedir demissão. Já que a lei está vindo com essa brecha aqui de oportunizar a implantação de um plano de demissão voluntária, então, que se ele adere a esse plano, e aqui ele vai ter todos os direitos rescisórios dele garantidos, e mais ainda essa questão de 1 ano de remuneração e mais 1 ano de plano de saúde. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. É um prazer aqui.